Fala, corretor! Está começando o seu podcast. Mais um episódio do Corretor em Foco. E hoje nós temos aqui presença ilustre. Foi difícil aí encaixar na agenda, mas consegui trazer Sofia Martins. Seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E olha, vamos falar coisas muito legais aqui. Vamos falar, sim, vai ser muito proveitoso, eu tenho certeza, sim, até pelo conteúdo, né, pela experiência. Então, começando aí, começa falando aí como que você veio parar no mercado imobiliário, como que foi a sua história, como que você começou, o que que te trouxe ao mercado imobiliário? Olha, isso é muito importante, porque hoje as pessoas me seguem e não sabem a trajetória, né, do que aconteceu. E para você dar certo, você tem que entender que vai dar muito errado antes. Então, muito errado antes. E eu vim parar no mercado imobiliário e acredito que, como a maioria das pessoas, você não acorda e fala assim, nossa, meu sonho é ser um corretor. Eu até falava que eu não conhecia ninguém, mas eu conheço hoje uma pessoa que, quando era criança, queria ser corretor. A maioria não quer ser... Que fala fala médico, assim, advogado, etc, né? Isso. E assim foi comigo também. Eu era diretora de área de expansão de um banco. E minha mãe adoeceu, eu estava no auge ali da minha carreira. E eu voltei para São Paulo. Eu sou paulista, mas eu não estava morando aqui já há... Nossa, acho que há 15 anos eu já estava fora. Então, morei em Manaus, morei em Brasília, morei em Goiânia, morei em Porto Alegre, morei em Salvador. Morei em outras cidades da Bahia. Legal. E fazendo toda essa expansão. E aí, voltei e abri uma franquia. E já estava decidida, meu marido trabalha na área financeira, tem escritório, empresário. Então você não foi, você faz parte de 1% da população de corretor de imóveis, né? Que não é aquele corretor que começou porque estava precisando de um emprego, desempregado, desacreditado. Mas eu estava num momento muito difícil de vida, mas não financeiramente. Não financeiramente, porque isso. eu havia feito... Que a maioria é financeiramente, né? Mas eu estava nesse momento de transição. Sim. E aí... quando você tá há muitos anos dedicado e no auge ali da sua carreira, de repente tudo muda, você sabe que sua mãe tá doente, você tem que voltar, faz acordo, resolve tudo, a sua vida você fica um pouco desnorteado. E eu tava nesse momento. E aí eu tava vendo, estudando franquia, do que eu ia abrir, e aí eu vi que eu ia abrir uma franquia já em reuniões, em afins, já desenvolvido bem, e eu tava morando num apartamento nosso. Quando nós voltamos, a gente tinha um apartamento menorzinho aqui em São Paulo e um no Sul. E eu falei assim, bom, lá a gente deixa alugando, vamos ficar nesse nosso que tava alugado, mas que tinha vencido a locação. E a gente pegou o trajeto certinho. Eu falei, eu compro um com calma, porque eu tinha tido muitas experiências ruins com o corretor. Eu já tinha comprado até então 4 apartamentos. E os 4 eram experiências ruins. Mas que a gente sabe que não era uma intenção do corretor, é por conta que ele não sabia. Preparo. Então, imagina, eu, advogada, né? Eu tenho 2 formações, mestrada, fiz uma compra que eu não sabia. Por exemplo, na minha unidade, no meu apartamento no Sul tem 3 vagas, 2 determinadas, uma não. E eu não prestei atenção nisso. Entendi. E eu comprei como sendo determinada. Isso foi uma experiência frustrante na época, porque nós estávamos com 3 carros, eu e meu marido, e aí foi ruim. E eu falei, não vou passar por essa experiência de novo e vou aprender. Então, fiz direito imobiliário, comecei a estudar isso. Até que um dia, eu descendo da reunião de franquia, eu passei na frente de uma imobiliária grande aqui de São Paulo. E eu parei e falei, bom, vou perguntar. Desci do carro, estacionei e falei, olha, como que eu faço para eu comprar um imóvel, mas eu quero ser a minha corretora? Eu não quero comprar um imóvel para não pagar comissão. Você começou vendendo para você mesmo, então? Sim. Eu falei, eu não quero comprar para eu não pagar comissão, que tem muito cliente que... Não, porque eu acredito que o trabalho ele é justo, de uma boa assessoria, não era isso. Eu queria ser a minha corretora para eu não ter uma experiência ruim. Sim. E eu sabia o que eu estava comprando mesmo. Ela, olha, eu vou chamar um gerente. Aí me chamou, aí ele falou, você tem que ir 2 vezes nesse plantão, eu assino o seu estágio, é assim, você faz o TTI, né, o curso técnico de transações imobiliárias, eu assino o seu estágio, nananã. Beleza, foi assim, fui 2 vezes para um plantão que ele falou, não sabia o que era o plantão, não tinha ideia da ordem de atendimento. Não sabia que era roleta. Não sabia o que era roleta, não sabia o que era nada. E eu levei um livro. Eu lembro até hoje, eu cheguei no plantão, colocaram lá meu nome, beleza. Fizeram o sorteio e tô lá sentada lendo um livro. Eu falei, tem que ficar aqui,
né? Até tal hora que ele falou. Mandei a foto pra ele que eu tava lá. No outro dia também. Pronto, os 2 dias que ele pediu, eu tava lá. E tirei meu Cresce, não voltei mais pro plantão. E fiz amizade com o corretor nesses 2 dias, que chama Marcos, que é meu amigo até hoje. E passou. Tirei o Cresce, fiz todas as provas no mesmo dia. Na época era possível. Hoje tem que esperar 6 meses para dar entrada no definitivo, mas na época não. Tem um prazo. Né? Isso. E na época não, você já fazia, a escola já te dava o diploma, você já conseguia dar entrada. Então foi muito rápido. E que eu olhei e falei, nossa, né? Como eu nunca pensei nisso? E aí o Marcos me ligou, passados uns 2 meses, e falou, nossa, Sofia, eu vi uma empresa construtora que a sua cara não tem nada. Falei, nossa, minha cara não tem nada? Como assim, né, Marcos? E ri, lembro até hoje, porque ele é bem direto. Ele, até pelo histórico de você, né, ter comandado equipe, etc e tal, eu fiz uma venda e eu ganhei 20 mil reais. Eu falei, 20 mil? E eu tava fazendo um investimento de 2 milhões para eu ter uma taxa de retorno de 20 mil reais em 6 meses. Isso no início de 2014. E eu falei, como assim eu nunca pensei nisso? Porque o risco não é seu. Empreender no Brasil, quem é empresário sabe muito bem. Imposto, taxa, risco, tudo. Aí eu falei, Marcos, amanhã tô aí, vamos tomar um café. E fui. E aí ele me falou, eu falei, e aí, como que é? Dele, só você ir pro plantão, você tem Cresce? Eu falei, que plantão? E era remanescente, então tinha voltado unidades da construtora, e aí tava lá naquele estágio que você fica tem uma mesinha dentro do apartamento, você fica... sem piso, do jeito que entrega o apartamento. Você ficou de plantão dentro do prédio mesmo? Sim. Pronto. E eu falei assim, tá bom. Cheguei em casa, falei isso pro meu marido, e meu marido, hoje eu sei, né, que ele ligou pra minha irmã e falou, olha, ela não tá bem, porque ela disse que ela vai ser corretora. e soube isso depois, que meu marido falou, não, tá bom, você quer fazer isso? Eu sempre trabalhei desde os meus 15, já tinha uma carreira, né? E aí meu marido achou muito estranho, porque ele falou com a minha irmã e falou, conversa com ela, porque eu acho que a doença ali da sua mãe impactou, ela não tá bem, porque você pegar uma carreira acadêmica, uma vida, e de repente você mudar totalmente para outra coisa, é uma coisa complicada, que as pessoas não entendem. E sem uma remuneração certa, né? Sim, mas risco, eu sempre corri. E eu sempre fui PJ. Chegou a categoria quando eu fui promovida no banco para cuidar da América Latina, eu já me tornei PJ. Então, você já tem um outro critério sobre produção. Você recebe pela sua produção já, mesmo naquilo ali. Então, o que você muda de venda é só o produto final. Que eu vendi uma coisa e eu vou vender imóvel. Eu falei, ok, vou estudar e vou ver como que funciona. Fui pro plantão. E aí, você passa por aquelas coisas, né? Quando eu olhei, eu falei, nossa, eu não tenho opção de dar errado, porque eu escolhi isso. Porque é sábado, é domingo, é segunda. E aí eu fui estabelecer um método de vendas para dar certo para mim. Que eu falei, como que as pessoas que vendem dão certo? Como que elas vendem? Por ligação? Então eu tenho que vender por ligação. Por PAP? Por farol? Rua? Eu vendi de todos os meios. E eu estabeleci essa meta para mim. Minha irmã, que é psiquiatra, me ligou e falou, irmã, é importante você não tomar nenhuma decisão quando tá em causa de problema e tal. E eu não entendi e tal. Eu falei, não, mas eu penso assim, gente, como que eu nunca pensei nisso antes? Um corretor ganha um salário que eu, como diretora, tava com um monte de graduação para eu ter. Para eu ter capacidade daquilo ali. Eu falei, como que eu nunca pensei nisso antes? Uma das áreas que mais gira dinheiro no mundo, que é o mercado imobiliário. Sim. E eu falei assim, beleza, comecei. E aí eu fui estabelecendo, e aí eu fui vendendo. Então, eu vendi em um mês 8 unidades, 7, e projetos que não vendiam há 6 meses. Então, porque tudo que é do outro é mais fácil, né? Hoje a pessoa vai olhar, mas era 2014. Tá, impeachment, a crise, greve, a época tudo. da 2014 foi uma época para o mercado imobiliário difícil. Que todo mundo falou, você está entrando numa época muito ruim para o mercado imobiliário, mas ruim para quem? Sempre vai estar bom para alguém. Eu sempre olhei assim, vai estar para mim. Exato. Então, eu olhei e não tive nenhuma vaidade. Eu fui trabalhando
incansavelmente para eu ter resultado em venda em todas as pontas. Então, passaram-se alguns meses como campeã, fui coordenadora campeã, para coordenar projetos que estavam complicados de vender. Depois eu Que formei aí que você equipe. mostra que você é bom, né? Sim. Quando você pega Zerei um produto... todos os produtos problemáticos. Depois, com formação de equipe, que é a mesma coisa. Mas ninguém te conhece no mercado, porque eu não era do mercado. Você vai formar equipe, se tá difícil para quem é do mercado... com 20 anos, um gerente com 20 anos de mas eu casa. nunca olhei disso. Eu sempre olhei o que eu posso fazer melhor. Sim. Né? E a concorrência sempre foi comigo. Exatamente. Então, eu sempre olhei que eu posso ser melhor. Ponto. Isso. Não é contra ninguém. Tanto que falam, a Sofia é muito competitiva. Não, mas é porque é comigo. A competição não é com outro, é com você mesmo. Tanto que eu nunca comentei de ninguém com a minha equipe e tal. Tem muita gente aí que foi da minha equipe, muita, porque eu cheguei a ter roletas com números exponenciais aí de corretor da minha gerência. E aí, eu já estava representando 85% da minha equipe, o que vendia da empresa. E aí, eu fui diretora, CEO, abri o capital, enfim, fiz toda essa parte de estruturação empresarial de um time de vendas. Então, eu sei ponta a ponta hoje do setor. Conhece todo o processo. Todo o processo. Do começo ao fim. De ficar numa obra, de ficar num container, do que quiser. De ficar na calçada, de vender na rua. Eu quis passar por todos esses estágios para eu me desafiar e ver que é possível, porque é fácil uma pessoa chegar para você e falar assim, é possível você fazer isso, sendo que você nunca fez. É verdade. Hoje eu posso falar porque eu fiz. Então, eu sei que dá resultado fazer oferta telefônica, porque eu vendi de oferta. Eu sei que dá resultado por disparo, porque eu fazia disparo. Eu sei que dá resultado por captação. Eu sei que dá resultado por campanha de internet, porque eu fiz muitas. E assim, e o engraçado é que assim, a mágica, na verdade, não existe. Não. Né? Qual que é a mágica? Não qual que é existe. O segredo é fazer. O segredo é você se empenhar. Vou fazer isso, vou fazer a ligação hoje, então eu vou fazer a ligação hoje. Eu fazia muitas ligações e você vai colocando, né? Porque eu tinha um receio enorme de fazer ligação. Porque você imagina, você sai de uma realidade e aí você se depara em outra. Sim. E eu tenho uma voz, como eu posso, mais infantilizada. É uma voz mais de criança, né? Uhum. Então eu falei, nossa, ligar, né? Meu Deus, que coisa. Porque você tem que quebrar muitos paradigmas. Tem gente que não gosta de ligar, tem gente que não gosta de fazer trabalho de captação. Exato. E eu quis vencer isso. Falei, se alguém consegue vender assim, eu também vou conseguir. E eu comecei a olhar que os nãos era só um degrau para eu chegar no meu sim. Então, você começa a olhar as situações de outra forma. E foi muito positivo para mim. Então, quando eu colocava, eu conseguia fazer uma venda daquilo, eu falava, uau, consegui vencer essa objeção que eu tinha contra isso. É que a ligação também, até hoje, assim, tem muitos corretores, por mais que a gente fala, liga, tem que ligar, faz um script, faz isso, faz aquilo. Até hoje tem essa questão. Já não vou ligar, né? Eu não. O cliente vai ficar bravo. Só que a ligação é uma coisa que te aproxima muito do cliente. Claro, você vai ligar. Já resolve aquilo ali. Isso, às vezes você vai ligar e vai estar num momento ruim, que o cara vai falar, não quero te atender, não posso falar com você. Mas também você pode ou ligar. Ou você pode ligar e falar, é a hora que eu preciso e acontecer isso comigo. Sim. Uma vez eu liguei para uma cliente, uma lista de ofertas, um produto muito antigo. Alô, a senhora, comecei a ofertar, ela falou assim, você ligou na melhor hora da minha vida. Eu acabei de ser recontratada da empresa que eu tava. Fiquei 2 meses fora e agora eles me chamaram de novo, vou voltar, então é hora de eu comprar um apartamento. Então, assim, a ligação... Ela precisa acontecer, Exatamente. tem que ter frequência, né? E eu aprendi que quem quer trabalhar com vendas, você tem que trabalhar em você quebra de paradigma. Porque hoje as pessoas querem muito um bolo com a receita pronta. Ou ser modelo ali no Instagram. Sendo que para você formar uma carteira, é você quebrar pedreira. Exatamente. Tô começando agora. O pessoal manda assim, estou começando agora. O que eu faço? Você tem que fazer uma carteira de cliente. Como que você faz uma carteira de cliente? Ligando, prospectando. As pessoas... O seu vizinho sabe que você é corretor? Senão ele vai comprar com o outro do lado. Porque as pessoas, quando elas sou corretora agora, mas tem vergonha, eles não querem contar pra ninguém que é corretor. Parece que é um downgrade, né, que deu na vida. E isso é o maior erro. Quando eu falei assim, gente, olha, eu passei por essa transição aqui minha de carreira e eu hoje sou corretora. Eu vendi pra amiga.
O prédio que eu moro, todos os vizinhos, praticamente eu vendi 80% desse prédio. No apartamento, no meu anterior prédio, vendi para pessoas do meu prédio, porque eu me comunicava. Então, eu vou na padaria, a pessoa ela tem que saber que eu trabalho com imóvel. Eu vou na academia, a pessoa sabe que eu trabalho com imóvel. Eu não sou a pessoa chata que fica falando, quer comprar? Quer comprar? Não, mas eu me comunico de forma que todos sabem o que eu faço, porque eu sou de vendas. Então, naturalmente, às vezes a pessoa ela vai, nossa, Sofia, eu quero comprar um imóvel, a Sofia, ela vai poder me orientar. Claro que hoje eu tenho uma carteira de cliente, hoje eu atuo e trabalho focada em partes de investimentos de fundos, então eu atendo clientes específicos, mas todo mundo sabe que eu trabalho com imóvel. E você se torna referência na sua família, na sua vizinhança, no seu ciclo de amizade. Todo mundo vai perguntar, quando vai fechar um negócio, Sofia, isso aqui, qual que é a sua opinião? É óbvio que a minha opinião custa, como minhas palestras custam, como a minha opinião custa, tudo custa, mas eu dou. Exatamente. E aí também a questão de valorização. Sim. Mas eu acho que assim, a ligação, além de ser foi uma questão até legal de a gente puxar, que assim, a ligação, além de ser uma quebra, para você deixar o seu discurso afinado, Sim. Precisa ser diariamente. Precisa ser sempre. Os primeiros você vai gaguejar, nos primeiros você vai esquecer, vai dar um branco, mesmo que você tenha script. Eu até costumo brincar que às vezes a gente recebe muita ligação de telemarketing, né? Sim. E às vezes dá pra perceber que a pessoa tá lendo, né? Então, assim, às vezes você percebe, eu costumo falar que assim, às vezes a pessoa tá lendo tanto que eles falam assim, as melhores condições, vírgula. E aí, né? Mas assim, é necessário a ligação. Treino. Exatamente. Tudo é treino. Na nossa vida, tudo é treinável. Ah, não gosto de fazer. Não é a questão de você gostar ou não. É a questão do que você precisa fazer e tudo tá para desenvolver. Então, a pessoa ela quer fazer 10, 20 ligações e ter resultado? Não vai. Os estudos mostram que a cada 100 contatos você pode ter uma pessoa interessada em algum tipo específico de compra. Não significa que é o seu produto. Então, você tem que fazer uma média de 1000 descagens para você conseguir falar com 200 pessoas. Para de 200 pessoas você talvez ter um interessado. Essa é a conta. E a pessoa está ali fazendo 10 ligações achando que a lista é ruim. Mas exatamente. Você está no volume errado, né? Na sintonia de quantidade errada. E eu vejo muito isso, quanto que a gente precisa trabalhar em volumes, né? E assim, se é uma profissão sem limite de ganho, sem limite de você ter Só que as pessoas querem se limitar trabalhando. Mas você limita as suas ligações, você limita seus agendamentos, você limita o seu cliente, né? Então a gente coloca limites que não tem que ter limites. Se é ilimitado para o ganho, é ilimitado para o trabalho também. Exato. Então assim, se hoje eu falei com 50 clientes amanhã eu preciso falar com mais 50 ou com 60, vou dobrar essa meta, né? Vou tentar fazer algo melhor. Pra você conseguir estruturar uma carteira. Exatamente. Então, tá começando, você primeiro precisa, pega o seu bloco de contatos no seu celular e fala com essas pessoas que você é corretor. Porque eu tenho aí uma média de 100 mil contatos salvo. A média de uma pessoa vai ter ali 2 mil, 3 mil. Pode olhar, as pessoas têm muito contato salvo. Sim. Começa por esses, é uma lista, é um mailing. Já pode falar, porque às vezes ele não comprou, mas vai ter um amigo que compra, eu tô agora, eu tô nesse projeto, eu tenho essa oportunidade, é algo muito bom. E também não é naquela questão, eu nunca trabalhei num sentido, nossa, compra pra ajudar. Ninguém vai comprar pra ajudar ninguém. As pessoas querem fazer um bom negócio, ponto. Exatamente. Ponto. Então, esse negócio, ninguém tá... não compra... Preciso bater uma meta. Isso daí é horrível. Isso daí o profissional você se vitimiza, que é aquilo que a gente estava falando antes. Ao invés de você colocar a sua condição, de você colocar que você tem o melhor produto, você colocar informação, de você colocar de fato o que você tem para oferecer, você coloca o vitimismo na frente. Não, me ajuda, eu tô precisando bater a meta, preciso vender. Você sabe que corretor não sem salário. Né? E assim, o cliente sabe que assim, você tá atrás da comissão. O cliente sabe disso. Eu acho horrível, porque tudo isso, esse discurso, ninguém tá nem aí. As pessoas, elas precisam fazer um bom negócio. Então, seja um profissional que mostra que você tem um bom negócio. Sim. Ponto. E se a pessoa ela não comprou com você, você tem que ter uma lição de casa de falar assim, como eu posso melhorar? O que aconteceu? Pro próximo. E é assim.
Se você já tem na ideia, não, foi o melhor e tal, a pessoa não quis comprar comigo, a culpa é do cliente, você sempre vai ficar numa média, sendo ali medíocre nos seus resultados. Então, é isso que você quer? Porque senão suas atitudes têm que ser diferentes. Se você se vitimizar, sempre você vai ter motivo, mas você pode pegar de uma situação ruim e ver algo bom e seguir. Então, eu sempre acreditei muito nisso, eu acredito que o meu resultado em vendas, ele é ousado porque eu sou ousada. E eu não tive problema algum, como não tenho, do que eu preciso fazer. Sim. Então, o que eu precisei fazer para construir uma carteira no começo? Eu fiz. O que eu precisei colocar não foi só de um canal. Às vezes a pessoa ela não está conseguindo vender. Mas ela está tão engessada, tão paralisada, que ela está só fazendo o quê? Indo para o plantão esperando uma roleta. Ela está fazendo o quê? Esse cliente que quer comprar esse imóvel, onde que ele está? Porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Quem te conhece? Quem sabe que você está vendendo? Ah, não, Sofia, mas eu não gosto. Tem muita coisa que eu também não gosto. Mas a partir do momento em que eu decidi atuar em vendas, eu tenho que saber que se o cliente não sabe que eu existo, eu não existo. É verdade. Exatamente. Então, como que eu faço as pessoas saberem levar essa informação de um produto que eu estou oferecendo e de qual oportunidade eu tenho boa para você? Me comunicando. Como que eu me comunico? Como que eu consigo alcançar a chegar na pessoa que está procurando aquilo que eu estou oferecendo? É volume de trabalho. Exato. Com disciplina e constância. Então, não tem fórmula mágica, não tem nada disso. O trabalho real do que a rede social não mostra, ele realmente demanda muito tempo, dedicação e muita disciplina. Ponto. Fato. Né? E assim, e essa questão de você colocar o seu nome, de você colocar a sua marca, né? Na rua, de você, ou na rua diretamente, ou por meio de ligação, é muito difícil. E a ligação é momentos. Chegar, aí, assim, a maioria não, já estava se adaptando, que essa época, 2012, aí veio o WhatsApp. Sim. O WhatsApp é uma excelente ferramenta, hoje é incomparável, né? Mas assim, o WhatsApp também tirou um pouco do... eu vejo muitos gerentes fazendo isso até hoje. Pega lá uma lista, Sim. Começa a passar no WhatsApp pro corretor iniciante. Ah, não, né? Pra lista fria de jeito Aí, nenhum. começa a passar um WhatsApp. Como que você esquenta essa lista? Não é, você tem que, de fato, ligar para esses clientes, fazer um discurso legal. O WhatsApp ele é um segundo momento já. Exatamente. Depois, é um segundo contato. Eu nunca falo no WhatsApp primeiro. Sempre eu tive um contato com a pessoa para eu conseguir mandar uma mensagem. Porque, primeiro, você precisa saber qual estilo de mensagem que a pessoa gosta. E aqui no Brasil é muito usual o WhatsApp, mas, por exemplo, clientes fora, Estados Unidos não é comum. É mais comum o SMS até hoje. Ainda é SMS nos Estados Unidos? Sim. Sério? Muito mais do que o WhatsApp. Muito mais. Tanto que eu tava fora, assim, minhas amigas, todo mundo mora lá, é SMS. Mas tem que se adaptar ao SMS. Não, sim, mas é como cada questão regional. Então, aqui, eu gosto muito com o cliente de falar assim, poxa, tô te atendendo? Não, amanhã fala comigo. Tá, você prefere que eu te mando mensagem, que eu te mando e-mail? Prefiro que manda mensagem pelo WhatsApp. Beleza. Qual o estilo de mensagem que você prefere? Escrita, no áudio? Você tem que perguntar. Porque quando você pergunta, faz as perguntas certas, você vai ter mais resultado mais vindo daquele... conexão com o cliente. Porque isso é um diferencial. Sim. Se você tá ali, ontem mesmo, eu tava numa reunião e aí tinha um fornecedor me mandando mensagem. E ele tava me mandando áudio. E aí, quando ele mandava escrita, eu respondia, porque dava pra eu responder. E quando ele me mandava áudio, eu não respondia porque eu estava. E aí ele me mandava mais áudio. Isso é super inconveniente. Exato. E você não consegue ouvir o áudio? Não, mas é o que eu tô falando com a sua equipe, eu tô falando com a sua secretária, eu tô falando com o seu empresário. Tá. E eu estava numa reunião. E acaba meio que te estressando, eu fui falar né? com ele o quê? Hoje. Exato. Porque eu tinha outras demandas, outras coisas pra resolver. Você fica ali querendo ouvir o áudio, querendo saber, só que você tá na reunião, você não consegue ouvir. Você acaba não sendo ágil porque ele não fez uma pergunta. Exato. Como que eu prefiro ser contactada? Pra você ter uma agilidade na resposta, eu sempre falo, quer ter uma agilidade na resposta, me manda mensagem escrita. Sim. Não que eu não gosto de áudio, mas a possibilidade de eu ouvir seu áudio vai demorar. Exato. Porque geralmente, eu tô aqui numa gravação. Eu não vou responder ninguém agora. Sim. E a pessoa tá lá torando áudio pra mim.
Aí vai ficando lá embaixo. Porque eu Exato. vou receber um monte de mensagem. E às vezes você passou o olho, você já sabe qual que é o assunto, você já responde. Sim, Exato. não, ok, tal, vai. Já Isso. direciona, é com a fulana, é com o fulano. E aí, quando é áudio, não. Então, isso é um ponto muito importante de uma etiqueta atual, né? Que as pessoas precisam ter para ter mais assertividade com o cliente. E são coisas tão simples que as pessoas falham tanto. Esses dias eu recebi de uma gerente, e ela não é a gerente da minha conta, e... queria que eu fizesse uma transação para uma outra conta e não sei o quê. E me mandava, oi, Sofia, tudo bem? Tá. Eu falei, gente... Não pode mandar tudo escrito. Não, parece uma agonia. Parece que a pessoa ela tá desesperada por aquilo. Então, pode até não estar. Mas a mensagem como ela redigiu para mim estava de uma pessoa despreparada. Né? Então, e isso tudo tem que tomar cuidado. Olha, lê de novo, vê o que você escreveu. Você falar com um cliente não é você falar com um amigo ou com a sua família. Né? Abreviando, né? Ainda tem essas coisas, né? Eu sou muito original, assim, nisso. Eu sempre mando uma figurinha, uma coisa, mas o português, a coerência do que eu tô falando, eu faço questão de fazer quem sou eu mesmo escrevendo aquilo ali. Um emoji, uma coisa de pessoas que você já conhece, sem problema algum. Tem até técnicas que falam que isso é algo que aproxima você da pessoa, obviamente que depende daquilo que você está mandando, de acordo com o perfil de cada cliente. Mas o quanto é importante você olhar isso, porque senão passa um desespero, um despreparo, e as pessoas querem fechar negócio com pessoas que estão preparadas para resolver o problema delas. O cliente ele tem que estar no centro. Exato. Sabe ali, o protagonista é o cliente. Então não adianta você querer holofote de luz para você, que tem que ser o cliente. Sempre simples assim, sempre. É ele que vai pagar seu salário para quem é empreendedor, para quem não é CLT, né? Exato. Então... Você falou uma coisa até interessante também, essa questão de, às vezes, o corretor, tem muito corretor que tem isso. Uhum. Eu quero ser o centro das atenções. Ah. Então, assim, vamos supor, tem aquele corretor iniciante, que é o corretor que não sabe fazer ainda, está começando, que é o que você falou da questão do preparo. Aí tem aquele que já faz um fluxo, já está mais desenrolado. E aí, quando ele sobe para o terceiro estágio, é onde ele tem que tomar cuidado também. Sim. Que é que quando acontece assim, agora eu cheguei aqui, eu vou falar e você tem que me ouvir. Né? E assim, eu sempre costumo falar isso para os corretores. Nós não precisamos ter a razão. Nós precisamos ter convicção. Então, assim, razão é do cliente. Sim. Convicção no que você faz, no que você fala. E lógico, o cliente vai... por exemplo, tem muitos casos que o cliente, ele pega, ele vai levar um advogado, vai levar um parente, e aí se você quiser formar um debate na mesa, você não forma um relacionamento. Sim. E às vezes eu vejo muito isso no plantão. Às vezes corretor, peguei e falei pro cliente assim, peguei e falei desse jeito. Tá, mas você vendeu para esse cliente? Você falou isso. Mas você vendeu para ele, né? Então essas coisas é muito engraçadas. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma delas tem algo que é importante para elas. O bom corretor, o bom vendedor, ele precisa entender de relacionamento. E num relacionamento, eu consigo mostrar o meu ponto de vista, que às vezes é absolutamente diferente do seu, mas eu sei fazer isso de uma forma coerente, não no embate. Então, eu ouço o que você está me falando. Teve um corretor que falou, Sofia, como que eu respondo? Eu recebo muitas essas perguntas no meu PV. Como que você responde esse cliente falando isso? E eu explico, olha, você precisa ter uma posição, sem problema algum. Mas ouve, eu falo assim, olha, faz muita coerência isso que você está me falando por causa disso, disso e disso, realmente. Mas e você olhar por este ponto de vista aqui, e eu ponho o meu, faz sentido para você? Não, porque a gente posiciona isso daqui. É verdade. É diferente. Eu não preciso não colocar uma coisa que vai ser bom para o cliente, porque quem é especialista naquele assunto sou eu, não é ele. Mas tem a forma como você faz isso. Eu não vou me abdicar do que eu preciso falar, mas é como você fala. Como você coloca o seu ponto. Tem pessoa que tá no embate que parece que tá ali numa delegacia. É isso mesmo. E isso não vai chegar em lugar nenhum, porque eu preciso mostrar para você, para a decisão ser sua, não minha. Então tá a carta na mesa, a decisão ela é sua. Teve uma negociação que eu tava fazendo, eu falei assim pro cliente, uma negociação grande. Era uma negociação, no meu ponto de vista, muito arriscada para ele por N situações.
E aí ele queria muito. Ele queria muito. Eu falei, olha, eu entendo que você quer muito por causa disso. Realmente faz sentido este ponto que você está me trazendo. Analisando um lado crítico e de risco, esse, com isso, faz sentido para você ainda assim ou não? Que é a questão da razão e convicção. Eu tô falando pra ele, e ele quer ter essa segurança de uma pessoa que sabe o que tá falando. Eu sei o que eu tô falando. Mas eu não preciso... Como eu vou falar pra você? Ele olhou e falou, Sofia, faz assim. Então, em vez de eu fechar 4 aqui, vou fechar uma. Por conta disso aqui, realmente faz sentido. A gente faz um teste. E aí você vê isso pra eu colocar como outro investimento. E quando passou o tempo, passou um período, e que ele viu que o que eu falei tinha muita razão, ele me ligou numa reportagem que tinha saído e falou assim, obrigado, Sofia, porque você conseguiu me mostrar uma coisa que eu não estava vendo. Que se ele tivesse feito a negociação no início que ele queria, ele ia perder muito dinheiro. Então, você precisa saber o que você está falando e como você está falando. Se você está ali só para fazer uma venda, para pagar uma conta, você não vai conseguir ser um bom profissional para o cliente. Então, você tem que separar as coisas. É que também, se você tiver que pagar uma conta, também acontece aquilo. Assim, é lógico, a maioria, igual nós estávamos falando no começo, a maioria dos corretores começa, historicamente, precisando pagar, fazer o resultado para começar, para se manter, o provedor da casa. Sim. Várias questões. Só que se você começa só a trabalhar assim, a sua dívida, o seu problema... Você nunca vai ser próspero. Além de você não ser próspero, você vai passar isso na mesa. Sim. Informalmente, você vai passar a sua insegurança. Sabe o que eu penso, assim? Você vai passar as suas dívidas. Para quem está precisando muito, eu já fiz muito plantão. Se você tem um cliente, você não tem nenhum. Então, você tem que aumentar a carteira. Eu não preciso fazer uma coisa que não vai ser o melhor ali para aquele cliente com medo porque eu só tenho um. Se você está criando volume de carteira com vários clientes, a possibilidade de você alcançar quem está precisando daquilo que você está comercializando vai ser maior. Então, aumenta, coloca a sua energia nisso. Se deu errado uma venda, é porque você só está contando com um ovo. Se não tiver esse, acabou. Agora, se você cuidar bem ali da galinha, pra botar mais ovos, não é? É verdade. Agora, se você pega e mata a galinha pra comer a carne, aí você não vai ter Eu tô com fome ovo. agora eu vou... É verdade. Mas assim, é um ponto de vista que muitos corretores não têm. Ele foca naquele cliente, não, vou pegar esse cliente, vou pegar lá o cliente da vez, que antes era muito mais o cliente da vez. Hoje, os clientes de vez ainda existem, mas de 10 é 2. Ele é mais impactado por ações, campanhas, né? Exato, ele já vai ter entrada na internet. Sim. E aí sim, aí entra outras questões que hoje tem muito mais acesso, o cliente tem muito... Hoje ele não precisa mais pesquisar com o advogado, com o corretor, ele já vem mais pesquisando tudo, sabendo de tudo, sabendo da concorrência. Abre a planilha ali pra mim, que eu falo assim, você quer trabalhar comigo, que você tá com estudo de mercado, é quase mais atualizado que o meu, eu brinco. Exato. Mas o quanto que isso é importante pro corretor analisar. Tava agora recente em Miami fazendo um curso sobre a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia no mercado imobiliário. Legal. E aí você olha as tendências, e a tendência realmente é que o cliente ele está muito mais inteirado do que está acontecendo. Com taxa de juros, se a Selic caiu, a Selic aumentou, aí tem corretor falando questões de imóvel na planta, sendo que impacta muito para quem está financiando. Então, às vezes a pessoa nem sabe, ela está replicando informação. Exatamente. A taxa da Selic caiu, mas o que isso implica para o cara que vai comprar, vai financiar daqui a 3 anos, vai financiar? Não implica em nada. O que a gente precisa colocar, olha, daqui a 3 anos, você está num ciclo, você tem troca de governo, a construção civil, ela aquece o motor da economia, então é normal cair. Não tem Pelo contrário, né? A Selic cair às vezes pode não ser tão bom, porque desvaloriza a moeda. Sim.
Sim. Às vezes pode ter um custo do ponto. INCC, pode ter Sim. outros pontos que pode até ser prejudicial Sim. se a Selic cai. Sim. Para quem está financiando Pra na quem tá planta. financiando Para na quem está planta. financiando pronto, aí É outra história. pronto, ou que vai financiar agora, que tem um caso associativo. Se Sim. você tem o financiamento imediato, Aí, ok. aí a Impacta notícia é boa. totalmente. Mas Exatamente. para quem está financiando agora. Exato. Agora, para quem vai financiar futuro, ainda tem algumas variáveis que é importante a pessoa ver questão de economia padrão. E a economia padrão, ela tende a cair, porque chega um momento que precisa girar. Então, é um curso natural, né? Sim. Tem os relatórios que os bancos fazem, tem muita coisa que dá pra gente orientar o cliente de uma forma bem concisa. Eu até tenho o meu canal de notícias imobiliárias no meu Instagram, que eu falo muito sobre isso, sobre matérias, tendências, para as pessoas entenderem, para elas conseguirem ter argumentos sólidos para o cliente. Falando em tendência, você puxou um assunto que eu queria falar com você. Sim. Já vi lá que você pesquisa bastante, estudo de mercado, Sim. tendências de planta, Sim. de como que vai ser o futuro, que é uma coisa também que é pouco falada, pouco Sim. estudada, pouco explorada. Ó, eu tenho 10 anos no mercado e desde então, sempre eu separo um destino, uma viagem, um país, eu pego as minhas férias e eu separo nessas férias um percentual para eu estudar. Então, eu sempre vejo um curso, sempre vejo tendência do local para o mercado imobiliário. Porque eu vejo que tem muitas tendências que acontecem em cada país que você pode fazer uma remodelagem para o seu. Então, hoje eu tenho um braço de incorporação, que é um percentual do meu tempo que eu dedico e que é importante fazer esse desenvolvimento. Então, quais são as tendências aqui no Brasil? As famílias vão ser maiores, menores? Qual a tendência de otimização de espaço? Qual a tendência do que aconteceu na pandemia com as pessoas? O que isso impactou no nosso setor? Porque o nosso ciclo ele é grande, né? Entre comprar terreno, desenvolver produto, construir e entregar. Demora. Exato. Então, isso muda muito a tendência. Quando você estuda o que está acontecendo, isso, de certa forma, impacta todas as economias. Por quê? Porque nosso país ele é capitalista, né? O mundo, a sua grande parte é capitalista. Sim. Então, todo o tempo ele está mandando ali os recados e tendências para consumo. Então, como que está esse consumo? As pessoas estão tendenciando a ter mais consumo, então ela vai precisar ter um quarto maior, com guarda-roupas maiores, tudo implica. Exato. Tudo implica para desenvolver. Ela quer estar num lugar melhor. Para a gente conseguir acertar melhor o consumidor final. Sim. No fim de tudo, estudar essas tendências é para atender melhor e com uma forma mais efetiva o nosso cliente final. Então, por exemplo, estava agora em Singapura, que fui contratada por uma grande construtora, a maior de Singapura, para ver tendências, concreto verde, limpeza de obra, questão de redução de resíduo, questão da construção no impacto ambiental. Sim. Eles estão tão avançados nisso, tão avançados já. Então, isso são práticas que a gente vai implementando aos poucos aqui. Eu estava em Portugal, também contratada por uma construtora em Portugal, que eles fazem uma estruturação em projetos, quase um retrofit, mas muito mais... Eles conseguem manter uma estrutura, mas eles fazem um prédio novo. E aí eles têm um percentual de 50% tem que estar virado para o norte, 50% para o sul. Os quartos têm que estar virados para o norte. Então, são culturas. E aí, quando você vai olhando, você vai aprendendo, porque você também tem clientes com muitas origens diferentes. Sim. E culturas. Então, você acaba conseguindo fazer um projeto mais bem pensado e que atenda, né? Eu estava em Miami, contratada também por 3 construtoras lá, fui estudar sobre as fundações efetivas. Então, prédios bem altos, né? Como que isso impacta no custo, como que isso impacta no tempo de obra. O fluxo de pagamento em Miami é diferente das construtoras do que daqui. Ah, é? É. Funciona, você pega um imóvel na planta, lá é mais tempo para ficar pronto. Geralmente os prédios mais altos, né? E principalmente próximo ao mar por conta da fundação. Uma fundação nossa aqui demora de 4 a 6 meses, lá é 1 ano. Por conta disso, né? Porque vai precisar fazer uma grande sapata, enfim. E eles colocam um percentual de ato, um percentual quando finaliza a fundação, um percentual quando termina de subir o prédio e o outro no acabamento.
Então, as condições e as parcelas do imóvel tá condicionada ao desenvolvimento Como seria da a obra. evolução de obra? Isso. Né? Isso está em contrato não com a data aqui, né? Isso está em contrato lá com a finalização de etapas de obra. Ah, legal. É. É uma tendência legal. Tipo assim, você... Não, para o cliente... A segurança para o cliente, sim, né? porque Seria isso. pode antecipar. Exato. Pode estar as datas variáveis, eles vão ali comunicando, então é algo que dá uma segurança, por exemplo. Então, quando você viaja, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar aprendendo e trazendo e fazendo uma aplicabilidade daquilo que eu aprendi, você vê uma grande evolução em mercado, né? Você, hoje, quando eu vou em reuniões da Abrainc, em reuniões do Secov, você consegue olhar tendências e contribuir com outro olhar. Sim. De coisas que já acontecem, já dão certo. E quando você já tem uma pessoa que aplica aquilo ali, você já tem as lições do que ela já aprendeu, do que deu errado, que pode te economizar um caminho. Na maioria das vezes é isso. Muito grande. E essa troca de experiência é justamente para isso, para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando, também ter essa troca e também cortar caminho. Cortar caminho. Então, ao invés de ir pelo caminho mais difícil, de ir pelo caminho lá, como a gente costuma falar no plantão, do gato gordo, né? Não. Que assim, uma coisa é você estar, igual você falou, eu estou no remanescente, fiz remanescente. E eu estar em remanescente também, fiquei muito tempo trabalhando, não quer dizer que eu preciso ter a cultura do corretor de remanescente. Não, eu no remanescente, eu sempre tive a questão de venda como lançadora. Porque todos os dias toda hora eu fazendo trabalho. alguma coisa. Aí os corretores que tá ali, aqui assim, no seu caso acho que era mais você, né? Mas eu quando tava num remanescente, 5, 6 corretores, todo mundo ficava assim olhando pra minha cara. Não, tinham corretores lá. E eu fazendo assim, vou pra rua, vou pra não sei o quê. Parece que vai lançar alguma coisa, mas assim, todo financiamento, todo final de semana tinha um agendamento, tinha uma visita, tinha um cliente, tinha isso, tinha aquilo, não parava. Você precisa na semana fazer tudo para você ter o seu cliente fim de semana. Se chegou na sexta, você não tem um agendamento, tem algo errado. Se você tiver você não vai ter nenhum. Exatamente. Porque mas se você não tiver nenhum... é pior ainda. A probabilidade desse cliente faltar, sempre eu chegava na sexta, eu tinha que ter pelo menos 10 agendamentos. Porque se eu conseguir levar 10 clientes no plantão, a probabilidade de eu fechar um negócio, ela é maior. Com certeza. Então, quem não tem nenhum e a pessoa fica, nossa, eu acho que é isso, aquilo, por isso que eu não tô conseguindo vender, é o fulano, por isso eu falo todos os dias, não terceirize a ninguém. Porque você precisa olhar o que você está fazendo e o que você está deixando de fazer, tendo uma autorresponsabilidade sobre aquilo. Sabendo que as suas ações vão ter consequências. Exatamente. Então, você tá lá sentado assistindo um jogo no plantão, vai ter consequência. Netflix agora, né? Vai ter consequência. E assim, isso é engraçado que tem muito corretor que depende disso, né? Depende da roleta. E aconteceu isso comigo. No dia eu fiquei bravo. Porque assim, eu pra mim, e depois pela regra que a empresa estava adotando, eu fui riscado injustamente. Ixi. Porque assim, fui atender um cliente, então eu não parava. Então agendava aqui, não dava, ia para o outro, e assim. Então fui atender em outro plantão, chega no outro plantão, que eu voltei. Passou a hora. Passou de 3, mas eu estava atendendo pela empresa. Entendi. E vendi, estava assinando um contrato. Então, pela regra da empresa, eu poderia, se eu estava assinando um contrato, eu posso voltar, por mais que não seja o projeto que eu estava fazendo, mas estava na empresa, eu poderia voltar com a minha vez normal. Só que eles, 3 horas fora, me riscaram. Eu falei, tá errado. Falei pro coordenador, tá errado, mas se você... Eu falei, tá bom, não tem problema não. Naquele dia, assinei mais 2 naquele produto. Você vê? Então, foi 3 contratos em um dia só. Eu falei, bom, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então. O gato gordo não vendeu de vez. Às vezes a pessoa ela tá tão ali naquele problema. Eu vendi níveis, se eu não me engano, salvo engano, uma vez ou nenhuma. Eu vendi uma vez de vez. Eu vendi uma vez também só de vez. O restante foi prospecção, foi carteira, indicação de criada. Amigo, foi ligação, disparo, fazendo o negócio acontecer. Então eu sempre costumo falar, se você colocar intensidade no seu problema, na sua dificuldade, não vai dar certo, você vai ficar sempre de cabeça baixa achando que as coisas nunca vai dar certo. Se você colocar intensidade no trabalho, agora eu preciso fazer o negócio acontecer. Eu preciso fazer isso dar certo. Eu preciso
preciso fazer alguma coisa diferente, preciso sair do que está acontecendo normalzinho, preciso fazer uma coisa diferente, Sim. né? E aí você começa a fazer tudo diferente. Por exemplo, ninguém fazia lista de oferta, eu comecei a fazer lista de oferta. Então, era um plantão remanescente, mas com a sua energia. Sim. A energia que você tem num lançamento, que você tem num remanescente, que você tenha num pronto, não que você tenha numa locação, que você tem em qualquer área da sua vida, que o corretor tenha qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você for fazer, você tem que colocar energia. Que se você não colocar energia, não vai vender, não vai dar certo. E aí você fica com sempre, será se eu fizer assim ia dar certo? Aquele corretor faz isso e não vende, aquele outro faz isso e não vende. Quantas vezes não ouvi falar, você está panfletando pro plantão, né? Mas eu sabia o tipo de trabalho que eu estava fazendo. Sim. E eu já ouvi também, não, Sofia, você é panfleteira? Falei, eu não sou panfleteira, porque senão o panfleteiro estaria milionário, né? Eu vendo imóvel. Eu entregar um Prosper é muita diferença. Exatamente. E eu nunca tive esse orgulho de não fazer. E aqueles que falavam, eu não vou fazer isso porque eu não faço esse tipo de trabalho, às vezes está no mesmo lugar. Eu nunca tive esse problema. O cliente está ali, pelo contrário, eu vou entregar com toda certeza a probabilidade de eu poder, dele ter uma dúvida, de eu poder orientá-lo, ele é muito maior do que um panfleteiro, do que só uma entrega de flyer. Sim, com certeza. Né? Então, tudo é o ponto de vista. Quantas pessoas elas têm? Elas olham de uma forma cancerígena as coisas. Exato. Vai se tornar. Então, eu sempre escolhi olhar pelo lado bom, como aquilo sendo uma oportunidade. Exato. Sofia, foi maravilhosa a sua presença aqui. Agradeço. O horário já foi embora. Né? Não Passou deu nem rápido, pra gente né? falar tudo que tinha pra falar. Tem coisa. Mas obrigado pela sua presença, Eu que obrigado pelo seu tempo, obrigado pela essa troca de experiência. Foi muito bom. Você, corretor, que quer participar, que quer estar aqui também presente, chama lá, Corretor em Foco, ou então Aldevino Super Direções no Instagram, que aí eu vou agendar um dia para você também estar aqui participando, trazendo suas experiências, trazendo as suas dúvidas. Também fica ligado que logo nós vamos começar com ao vivo aqui, e aí você vai poder tirar suas dúvidas ao vivo, tá bom? Então assim, gente, muito obrigado. Sofia, obrigado pela sua presença, e eu espero em breve aí na sua agenda mais um espaço para você estar aqui. Claro, muito obrigada e um abraço a todos vocês. Até mais.